Graça e paz, queridos, é muito bom ter vocês conosco aqui no canal Café e Teologia. Uma pergunta: será que o crente peca? Será que é possível um cristão pecar? O que seria pecado? Recentemente aí saiu um vídeo de uma moça, um artista gospel, dizendo que você pode estar em pecado, mas você não é pecador, porque o sangue de Jesus já te perdoou desses pecados. Vamos ver aí o vídeo na íntegra e depois vamos comentar a respeito dele. Pai é santo e perfeito, eu nasci para ser santo e perfeito. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não. Somos filhos de Deus, nascemos para ser filhos de Deus. E essa é uma verdade que muitas vezes a religião encobre de você. A religião diz que você nasceu no pecado, então você é um pecador. Eu nasci no pecado, mas eu não sou pecadora, você também não. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos o nosso pecado retirado e nós nos tornamos de novo imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Quantos entendem essa mensagem? Muito bem. Será que crente peca ou não peca? Quando eu olho a palavra de Deus, eu vou entender que existem padrões para a minha vida, mandamentos que eu tenho que seguir. Obedecer esses mandamentos é seguir a linha que Deus designou para a nossa vida, para que tudo nos vá bem. Mas quando nós saímos desta linha, saímos desta rota, nós acabamos por pecar. A palavra hebraica para pecado é shatat, que significa literalmente desviar-se do caminho. No grego é armatia, que significa errar o alvo. Quando nós saímos do caminho que deveríamos, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, nós estamos pecando. Quando falamos o que não deveríamos falar, quando vemos o que não deveríamos ver, quando nos portamos como trevas, ao invés de nos portarmos como luz, porque somos portadores da luz de Deus. O Senhor Jesus diz que nós somos luz. Quando deveríamos salgar, temperar, e ao invés disso somos insossos. Na verdade, ao invés de trazer ou fazer a diferença, nós fazemos parte de um todo. Somos, na verdade, um produto do meio, ao invés de sermos a diferença. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para que a nossa teologia ela não seja fundamentada em ideias de estrelas gospel, ao invés da resplandecente estrela da manhã que é Jesus Cristo. Nós devemos tomar cuidado para que a nossa teologia ela não seja, na verdade, uma teologia espúria de um artista, ao invés da própria palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A princípio o texto vai dizer, não é só dizer, mas o nosso andar, o nosso comportamento, a trilha, o caminho que nós devemos seguir, ele deve mostrar luz e não trevas. Porque se na verdade nós não estivermos demonstrando luz, nós estamos mentindo e não a verdade em nós. Logo, isso se torna pecado. O versículo de número 8 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeiro, o texto vai dizer que se nós dissemos que não temos pecado, nós já pecamos. Quando nós dissemos eu não erro, você já errou. Porque o ser humano é falho. O cristão pode falhar. A palavra para identificar pecado, normalmente, é esta, de errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, quando nós erramos as orientações, não seguimos as orientações que a palavra de Deus, Jesus Cristo, através de suas palavras, através de suas atitudes, através dos seus evangelhos, através dos seus apóstolos, através de todo o compêndio sagrado, quando ele nos deixou todas as orientações e nós não seguimos, nós desviamos, nós falhamos. E o grande problema está aqui. É quando nós anulamos a ideia do pecado que pode existir na nossa vida, nós na verdade logo também anulamos a ideia da necessidade de santificação. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus 12, 14, que nós devemos seguir em paz com todos e a santificação.
que é um processo diário. É quando eu me purifico, é quando eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus. É quando eu me afasto do mundo para me separar, para viver uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com o Senhor. E o grande problema se dá muitas vezes quando nós não observamos isso. Quando nós preferimos seguir a orientação de alguém que nem se preparou e muitas vezes vem afirmar que o cristão não erra. Queridos, o cristão erra, o cristão falha. Nós vamos ver N exemplos na palavra de Deus de homens que falharam, homens que erraram no contexto da sua jornada, homens que no meio da sua vida eles transgrediram de alguma forma a lei de Deus, eles falharam, eles pecaram. E nós também corremos o risco. É por isso que o escritor também dessa epístola, João, logo no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: filhinhos, eu vou dizer essas coisas para que vocês não pequem. Ele não está aqui promovendo a licenciosidade do pecado. Ele não está aqui dizendo que a igreja pode pecar, que o cristão pode pecar. Na verdade, ele está dizendo: olha, filhinhos, eu estou orientando vocês que não venham pecar, que não venham falhar, que não errem na jornada. Mas se por acaso errarem, há possibilidade, é isso que ele está nos trazendo, a ideia. Ele vai dizer assim: vós tendes um advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. E graças a Deus por isso. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, versículo de número 9 do capítulo de número 1, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Se nós confessarmos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A problemática é quando eu começo a olhar para o pecado e vejo ele, ao invés de ser uma via que pode me afastar de Deus e me levar para a perdição, eu começar a ver o pecado como algo simples, natural, como um problema que você simplesmente se resolve. Pecado não é problema. Pecado é morte espiritual. E só pode ser, na verdade, sanado quando nós levamos até Jesus e o seu sangue então nos purifica do nosso pecado, quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Crente peca? Peca. É uma via que o crente deve seguir? Não. O crente não pode seguir essa via. Nós devemos tomar cuidado com as orientações que nós acabamos por receber. Queridos, o sangue de Jesus Cristo já nos limpou do domínio do pecado. E hoje, no processo de ir ao céu, é o mesmo processo que Israel também quando saiu do Egito. Primeiro o Senhor tirou Israel do Egito para depois tirar o Egito de Israel. O Senhor nos resgatou do mundo e agora no processo para a caminhada da Jerusalém celeste, o Senhor está tirando o mundo também de nós. Santificação é quanto mais nós nos aproximamos dele. Nós ainda não somos santos, nós estamos nos santificando, nós estamos deixando mais esse mundo e nos aproximando mais de Deus. Que Deus abençoe você. Tome cuidado. Siga as orientações da palavra de Deus, da resplandecente estrela da manhã que é Jesus Cristo. Que a Bíblia possa ser a nossa fonte teológica, tá bom? Antes de você ir embora, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e também visite a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço vai estar na descrição desse vídeo. Fiquem na paz, um grande abraço e até mais.